Você já percebeu que não importa o quanto você tente mudar, você sempre acaba voltando para o mesmo lugar? Você promete que dessa vez vai ser diferente, que agora vai, que você vai fazer o que precisa ser feito. E por alguns dias até funciona. Mas então, sem aviso, sem motivo claro, você simplesmente volta para os mesmos hábitos, as mesmas escolhas, os mesmos erros. E o pior não é isso. O pior é a sensação de que o problema é você. Como se faltasse disciplina, como se faltasse força, como se tivesse algo quebrado aí dentro. Mas e se eu te dissesse que não é falta de força, que não é falta de motivação, e que talvez você esteja lutando contra a coisa errada o tempo todo? Porque existe um mecanismo silencioso, invisível, que está controlando grande parte da sua vida sem você perceber. E enquanto você não entender isso, não importa o quanto você tente, você vai continuar preso no mesmo ciclo. Mas hoje, você vai enxergar isso de um jeito que nunca enxergou antes. E quando enxergar, não tem como o desver. Fica comigo até o final, porque uma única mudança de percepção aqui pode ser o começo de uma mudança real na sua vida. Existe um momento, quase invisível, em que tudo muda. Não é barulhento, não é épico e definitivamente não parece uma virada. É silencioso, interno, quase imperceptível. Porque a verdade é essa. A maioria das pessoas passa a vida esperando um grande evento, um estalo, uma motivação absurda. Mas mudança real não funciona assim. Ela acontece quando algo dentro de você se reorganiza. No campo, uma jogada dura menos de 10 segundos. Um passe, uma corrida, uma decisão. E pronto, gol. Mas o que ninguém vê é o que veio antes. Meses, às vezes anos, de repetição. Erro, correção, repetição de novo. Até o ponto em que o corpo aprende, antes da mente pensar. Sem hesitação, sem dúvida, sem diálogo interno. Só ação. E isso revela algo desconfortável. Algo que talvez você não queira admitir. Você não falha porque não sabe o que fazer. Você falha porque faz sempre a mesma coisa. Pensa comigo. Quantas vezes você já prometeu mudar? Agora vai. Segunda eu começo. Dessa vez é sério. E por alguns dias funciona. Você se esforça, você tenta, você se controla. Mas depois, sem perceber, você volta. Para o mesmo lugar, para o mesmo comportamento, para o mesmo padrão. E aí vem a culpa, a frustração, a sensação de que tem algo errado com você. Mas aqui vai uma verdade que pode te libertar. O problema não é você. O problema é o padrão que você está repetindo. Agora muda de cenário. Imagina um porão, ano 1934. Um homem completamente destruído, sem controle, sem direção, sem esperança. Ele não precisava de mais conselhos. Ele já sabia que estava se destruindo. Ele sabia o que precisava fazer, mas não conseguia parar. Promessas não funcionavam. Força de vontade não durava. Tratamentos falhavam. Porque o problema nunca foi falta de conhecimento. Era algo muito mais profundo. Era o padrão. Até que chega um ponto, um colapso. Um momento em que continuar do mesmo jeito se torna impossível. E desse ponto, nasce algo que mudaria milhões de vidas. Um sistema simples, mas poderoso, não baseado em força, mas em estrutura. E aqui está o que quase ninguém entende. A mudança não veio de eliminar o vício, veio de entender o mecanismo. Porque todo hábito segue um ciclo, sempre, sem exceção. Um gatilho, uma rotina, uma recompensa. Parece simples, e é, mas é justamente por isso que é tão poderoso. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar completamente a forma como você se enxerga. Você acha que tem controle, mas na prática, grande parte do seu dia é automática. Você acorda e já pega o celular. Você se sente desconfortável e busca distração. Você se sente ansioso e come. Você se sente vazio e preenche com qualquer coisa. E tudo isso acontece sem você decidir conscientemente. Agora pensa, se isso é automático, então não é falta de disciplina, é programação. Você foi treinado, condicionado, repetição após repetição. E aqui está o ponto-chave. Você não precisa quebrar o ciclo.
Você precisa reprogramar o ciclo, porque tentar eliminar um hábito é como tentar apagar uma parte de você, e isso quase nunca funciona. Mas substituir, isso muda tudo. Uma mulher tinha um hábito destrutivo. Ela roía as unhas até sangrar. Não era estética, não era superficial, era compulsivo. E ela tentou parar, de todas as formas possíveis, mas sempre voltava. Até que alguém fez uma pergunta diferente. O que você sente antes de fazer isso? E ali, algo muda. Ela percebe que não era sobre as unhas, era sobre tensão, ansiedade, desconforto interno. O ato de roer as unhas não era o problema, era a resposta. E quando ela entendeu isso, ela não tentou parar. Ela fez algo muito mais inteligente. Ela manteve o gatilho, manteve a necessidade, mas mudou a ação. Toda vez que sentia a tensão, ela substituía o comportamento. E com o tempo, o padrão antigo perdeu força. Não porque foi eliminado, mas porque foi substituído. Agora, deixa isso afundar. Você não precisa lutar contra si mesmo. Você precisa entender o que está por trás do que você faz. Se você come sem fome, não é sobre comida. Se você procrastina, não é sobre preguiça. Se você se distrai, se sabota, evita, existe sempre um motivo, um anseio, uma necessidade não resolvida. E enquanto você ignorar isso, você vai continuar atacando o sintoma e alimentando a causa. Agora vem a parte mais profunda, e talvez a mais desconfortável. Por que algumas pessoas conseguem mudar e outras não? A resposta não está só na estratégia, está na crença. Porque em algum nível, você precisa acreditar que é possível. Sem isso, você até começa, mas não sustenta. A mudança exige repetição, e repetição exige fé. Não fé cega, mas a disposição de continuar mesmo sem resultado imediato. Agora, volta para o início. Aquela jogada de 10 segundos. Ela não foi construída no momento, ela foi construída antes. Da mesma forma, sua vida hoje não é resultado das decisões que você toma quando está motivado. É resultado das ações que você repete quando ninguém está olhando, quando você está cansado, quando está frustrado, quando está no automático. Porque é aí que o padrão aparece, e é aí que a verdade se revela. Você não é o que você promete, você é o que você repete. Agora respira e pensa nisso com honestidade. Quais são os gatilhos que mais aparecem na sua vida? O que você faz automaticamente quando eles surgem? E qual recompensa você está buscando sem perceber? Porque a partir do momento que você enxerga isso, você ganha poder. E com poder vem responsabilidade. Porque agora você não pode mais dizer que não sabe. A mudança não é sobre tentar mais, é sobre agir diferente. Pequeno, consistente, intencional, até que um dia, sem perceber, aquilo que era esforço vira automático. E nesse momento, tudo muda. Não porque você virou outra pessoa, mas porque finalmente você deixou de agir no piloto automático errado e começou a viver de forma consciente. No final, não é sobre força, não é sobre motivação, não é sobre intensidade, é sobre padrão. E a pergunta final é simples, mas pode mudar tudo. O que você está repetindo que está criando a vida que você diz não querer? Porque enquanto isso não mudar, nada muda. Mas quando isso muda, você muda. E agora você começa a perceber que aquilo que você sempre chamou de quem eu sou, talvez nunca tenha sido uma escolha consciente, mas sim um conjunto de padrões, repetidos, reforçados, automáticos. Os seus hábitos não nasceram do nada. Eles foram construídos pela repetição, pelos estímulos e principalmente pelos desejos que você aprendeu a sentir. E quando você entende isso, você para de se culpar e começa a assumir controle. Porque mudar sua vida não é sobre força de vontade, é sobre entender o que está por trás do que você faz e começar a reprogramar isso passo a passo. Esse vídeo foi inspirado no livro O Poder do Hábito, do jornalista investigativo Charles Duhigg, uma obra que mostra de forma profunda como os hábitos realmente funcionam e como eles moldam praticamente tudo na nossa vida. Agora eu quero saber de você. Qual parte mais mexeu com você? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te fez pensar, te trouxe clareza ou abriu seus olhos de alguma forma,
Se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão vivendo exatamente esse mesmo ciclo sem perceber. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, mesmo que esse alguém seja você, assistindo de novo. A gente se vê no próximo vídeo.